Bom dia, então, gente. Vamos começar, então, nossa discussão sobre a dapagliflozina, com o pessoal da Policlínica 2. Eu sou a Ana Cristina, a Sheila também está aqui comigo, a Maria Fernanda, nós somos da Policlínica 3. Então, vamos conversar com o pessoal da Policlínica 2. Já está na tela aí? Eu sou a Karen, endocrinologista aqui da Poli 2. Eu sou a Renê, bom dia para todos. Bom dia. E a gente vai falar hoje sobre o tratamento do diabetes tipo 2 e para quem que a gente vai prescrever a dapagliflozina, mas aqui no SUS, né, nos pacientes do SUS, e fazer uma geral também, comentando um pouquinho sobre a dapagliflozina nos outros pacientes. Pode passar, Sheila. Então, eu vou falar um pouquinho de dois casos clínicos, exemplificando um pouco o uso da dapagliflozina aqui nos nossos pacientes. Porque agora, no SUS, a gente tem acesso à dapagliflozina, o nome comercial dele é o Forxiga, e a gente pode usar em alguns pacientes específicos. Então, nesse primeiro caso, a gente tem a ASB, ela é feminino, nasceu em 20/2/46. Ela é uma paciente com diabetes do tipo 2 desde 2008. Ela é uma paciente que usa hipoglicemia antioral e também usa metformina, que eu acabei não colocando aqui, mas ela está em uso junto com o hipoglicemia antioral desde essa época. E até 2018, ela vem em uso dessa medicação. Posteriormente, ela começou a usar também insulina. Ela é uma paciente obesa, tem dislipemia, é uma hipertensa com bastante resistência à insulina. Então, a partir de 2012, ela começou a apresentar uma resistência muito importante à hipoglicemia antioral e necessitou do uso da insulina. Em 2014, ela sofreu uma insuficiência coronariana e fez uma cirurgia cardíaca, uma revascularização mamária. Ela iniciou, então, com o uso de uma medicação também para isso. O carvedilol, o AS, o enalapril, a nilodipina e a atorvastatina. Nessa época, ela também estava em uso da insulina, NPH, de 30 unidades, e a insulina regular, de 20 unidades, 3 vezes ao dia. Já estava sendo hipoglicemia antioral e em uso da metformina. Mesmo assim, ela mantinha uma hemoglobina glicada bem elevada, sempre ao redor de 10, ao redor de 11,5. Ela não tinha um controle glicêmico muito adequado. Então, no autocontrole dela, ela variava das glicemias ao redor de 180, no jejum, e até 320, às vezes até níveis de 400 na pós-prandial. Uma paciente obesa também, com peso ao redor de quase 100 quilos. Então, nessa época, eu iniciei para ela a dapagliflozina, isso foi há cerca de uns 2 anos atrás. E ela acabou reduzindo, então, progressivamente, ela vem reduzindo progressivamente a quantidade de insulina, e há mais ou menos uns 3 meses, ela foi retirando progressivamente essa insulina, a NPH do almoço e também a regular do almoço. E depois de cerca de mais ou menos 1 ano do uso da dapagliflozina, houve a introdução da glicazida, novamente, né, porque já tinha suspenso a partir do momento que ela estava em uso da insulina NPH e da regular já 3 vezes ao dia, ou seja, a insulinização plena, né? Eu acabei, depois do uso da dapagliflozina após 1 ano, acabei suspendendo, né, a insulina NPH e a regular, eu introduzi novamente a glicazida, 60 miligramas ao dia,
e foi havendo uma redução progressiva da insulina NPH e da regular, já tinha suspendido da hora do almoço, e reduzir a NPH e a regular da manhã e da noite. Houve uma redução do peso dela, agora em 6 quilos ela diminuiu, ela foi para 93, e uma melhora progressiva da hemoglobina glicada. Então, ela já está em 8,3. Parece assim que não é muito, mas não chegou a 6,5 como a gente queria, ou a 7 como a gente queria. Porém, houve uma melhora muito grande, né? De praticamente 12 de hemoglobina para 8,3. Toda melhora que você tem em porcentagem de hemoglobina é extremamente importante para o paciente, principalmente para um paciente que já tem qualquer tipo de complicação, qualquer tipo de macro ou microangiopatia. Isso reflete muito numa proteção e em você evitar, né, novas pioras ou novas evoluções, né, de um possível novo infarto ou de uma possível nova situação cardiovascular nesse indivíduo. Então, assim, ela vai cada vez evoluindo com melhora, né? É o que a gente tem de experiência nessa droga. Então, o que eu espero para esse indivíduo é uma posterior diminuição ainda maior da insulina, com até a retirada dessa insulina posteriormente. Existem casos onde você já usa a dapagliflozina há alguns anos, 2, 3 anos em pacientes com altas doses de insulina, e eles já passaram para o uso do hipoglicemiante oral, já sem a insulina. Então, isso pode acontecer. Então, esse é um dos casos, é um caso muito interessante. Agora, passando numa fase mais atual, ela está com a dapagliflozina, já de 10 miligramas, ela está agora só com a insulina à noite, que é a insulina bedtime. Então, já foi suspensa a insulina dela, tanto da manhã e a insulina regular totalmente. Então, ela só está com a insulina à noite. A glicazida eu tive que aumentar, né? Ela já está com a dose plena da glicazida. A metformina foi sempre mantida nesse período. E ela teve já uma redução maior de peso. Então, conforme você vai fazendo a retirada da insulina, esses pacientes também vão tendo uma facilidade maior com relação à perda de peso, né? Eles vão diminuindo também essa resistência à insulina. Então, ela teve uma melhora, né, do peso dela. Vocês verem, ela perdeu praticamente 11 quilos, né? Isso foi em praticamente 2 anos e meio. A hemoglobina dela melhorou bastante, ela já está em 7,5, e a glicemia dela varia ao redor de 130, 160, quer dizer, melhorou bastante. Eu acabei pondo só, ela teve uma melhora também do triglicérides, os triglicérides eram um pouquinho mais elevados antes, ela não usava fibrato, apenas manteve a atorvastatina, mas ela tem um colesterol bom, o HDL dela não é muito alto, mas o LDL baixou também um pouco mais, com o uso da atorvastatina e com a perda de peso, né? E vocês veem, ela teve realmente uma boa resposta num período que é esperado, não é um período curto, é um período, sabe, razoável, né? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, em 2 anos, 2 anos e meio, esse paciente diminuiu praticamente 90% do uso da dose de insulina. Ele está com insulina bedtime só, 20 unidades, e com a hemoglobina que melhorou bastante. Vamos ver se ela, daqui a pouquinho, até essa insulina bedtime, ela não usa mais. Ver se ela vai agora para um 7, né, de hemoglobina glicada, vai evoluir com uma boa melhora do quadro. Então, esse é um quadro muito legal, muito interessante, né? Uma paciente que tinha uma grande resistência à insulina, evoluindo com uma boa perda de peso e com uma boa melhora do controle clínico. Esse é um caso muito bom. O outro caso também é da SRC,
Ela é uma paciente um pouco mais jovem, de 72 anos. Esse desculpa, ela nasceu em 1972, né? Ela é mais jovem, ela também é mulher, ela também tem um diabetes tipo 2, dessa vez um pouquinho mais novo, né, desde 2016, e ela também usa o hipoglicemia antioral e a metformina, até 2018, apenas esses dois, o hipoglicemia antioral e a metformina. Aí ela não conseguiu um controle adequado e foi introduzido a insulina MPH, 30 unidades, 2 vezes ao dia, e mantido a metformina na forma do Glifage, 4 comprimidos ao dia. Ela é uma hipertensa também, em uso do atenolol e da amlodipina. O peso dela, ela tem quase 80 quilos, ela tem 79 quilos, com a pressão normal, ela tem uma pressão adequada. A hemoglobina dela não é aquela hemoglobina horrorosa, mas vocês veem que ela ainda não atende um controle glicêmico adequado. Ela tem uma hemoglobina ainda elevada. Um LDL que é razoável, um HDL que também não é muito alto, mas não tem triglicéridos muito elevados. Então, nesse caso, eu acabei entrando para ela, pode passar, Sheilinha. Eu acabei introduzindo a dapaglifosina porque eu queria melhorar o controle glicêmico dela. Então, o que eu fiz? Eu mantive o Glifage, mas eu passei a insulina apenas uma vez ao dia. E acrescentei o hipoglicemia antioral novamente. Passei para ela a glicazida. Tentei primeiro uma vez ao dia. Então, agora, ela está com a dapaglifosina, mantive, né, o Glifage para ela, que é uma excelente medicação nesses indivíduos. Mantive também a glicazida de 60 miligramas uma vez ao dia. Ela conseguiu reduzir o peso, então, ela baixou 9 quilos. A hemoglobina dela melhorou bastante, então, de 8,3 ela foi para 6,8. Ainda não está, né, no nível que a gente gostaria, de 6,5, mas houve uma grande melhora e ela até conseguiu baixar um pouquinho mais a LDL. Não foi uma maravilha, mas, assim, tudo isso, né, já melhorou mais. E vocês vejam que até a microalbuminúria dela não era assim, ela não estava com uma microalbuminúria elevada, mas eu achei interessante mostrar que, nesse caso, até houve uma certa redução. Ela estava no limite, até começando a evoluir, talvez, uma macroalbuminúria e tal, mas até aqui já diminuiu. Até ela houve uma melhora. Então, apesar desse não ser um caso onde você, aqui no SUS, a gente fosse utilizar, porque nos nossos casos aqui do SUS, a gente tem autorização para usar no alto custo para pacientes que são pacientes já cardiopatas, acima dos 65 anos, né? Não estão respondendo bem à medicação, não só oral, como também a insulina. Vocês veem que esses casos, eles também se beneficiam bastante, que são indivíduos que não têm um controle tão bom, são pacientes que também são mais obesos, e que, apesar desse controle razoável e de não terem nenhum perfil de cardiopatia, estarem estáveis, você também pode acrescentar uma terceira medicação ou uma quarta medicação, pode ser até um quarto medicamento, e esse paciente evoluir com grandes benefícios, né? Ele teve uma boa perda de peso e essa paciente, até a gente suspendeu a insulina dela, né? A insulina foi suspensa, ela evoluiu com uma melhora do peso e uma grande melhora até do quadro, não só clínico, como laboratorial, né? Então, assim, é bem interessante de ver o quanto você pode usar essa medicação de formas variadas, né? Depois a Karen vai comentar. Você pode não só usar nos pacientes cardiopatas, os pacientes que já estejam em usos de várias medicações, mas você pode usar essa medicação como um segundo medicamento, né?
associado a uma metformina. Então, essa é uma medicação que você pode usar de várias formas. Só falando em relação à parte cardiológica, da primeira paciente, a gente vê que o controle glicêmico é 90% do tratamento desses pacientes, glicêmico e lipêmico, né? O que ia acontecer com essa paciente se mantivesse, mesmo revascularizada, com essa hemoglobina glicada de 11? Ela ia fechar essas pontes todas, ia obstruir tudo, ia ficar fazendo angioplastia, não ia dar certo. A gente sabe que o diabético descompensado, ele faz hiperproliferação dos vasos em cima da angioplastia, e faz reestenose de stent, e é uma bola de neve. Agora, mesmo é um paciente com insuficiência cardíaca grave, que já tem todos os vasos obstruídos, fechados, que não consegue fazer exercício, não consegue fazer nada e vai cada vez piorando, entendeu? O caso dessa paciente foi legal porque ela revascularizou, entendeu? Ela controlou a glicemia, ela protegeu essas pontes, entendeu? Porque isso daí tem validade. A ponte de mamária, a ponte safena não dura mais que 30, 40 anos. Se você controlar bem os fatores, ela dura mais, entendeu? E ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai fazer exercício, vai perder peso, vai perdendo peso, vai fazendo mais exercício, vai melhorando a capacidade funcional. Então, isso daí é imperativo, entendeu? Sem o controle glicêmico e lipêmico, esses pacientes não adianta tomar X, Y, Z remédio para o coração, que não vai adiantar. O principal é controlar essas metas, entendeu? Reforçando aí. Então, falando um pouquinho agora da dapaglifosina, o que a gente tem? A dapaglifosina, ele é um inibidor do SGLT2. O que é isso? Ele é um cotransportador da glicose do sódio 2. O que ele faz? Ele impede a reabsorção da glicose pela inibição das proteínas SGLT2 no túbulo proximal do rim. Aqui é proximal, desculpa, ficou próximo, mas é proximal dos rins. Então, o que acontece é que há uma glicosúria muito importante, uma glicosúria substancial e uma diurese osmótica muito importante. Então, ele reduz a glicemia estimada em praticamente 30 miligramas por decilitro. E a hemoglobina, ela cai de 0,5 a praticamente 1%. O que a gente vê na prática, às vezes, é até um pouquinho mais, mas isso é o que é descrito na literatura. É uma medicação que, isolada, ela tem um baixo risco de hipoglicemia e ela promove uma perda de peso. Essa perda de peso, ela varia entre 2,5 até 5 quilos. E ela reduz também a pressão sistólica. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? A diminuição, às vezes, de uma medicação hipotensora, de um diurético, quando ele é associado, né, ao uso da dapaglifosina, que ela reduz bem a pressão diastólica, né, de 4 a 6 milímetros, né, de mercúrio. E esse é um medicamento que ele pode ser combinado com todos os agentes orais, todos, e também com a insulina e com o agonista de GLP-1. Então, ela é uma medicação que ele pode ser combinado simplesmente com tudo, né? Todos os medicamentos existentes, né, para o diabetes. No Brasil, o que a gente tem no mercado? A gente tem a dapaglifosina, que é um medicamento que é usado no SUS. Então, a dapaglifosina você encontra na dose de 5 miligramas e a de 10 miligramas, que é o mais usado. A marca que a gente tem aqui é o Forxiga. Ele é sempre usado uma vez ao dia, mas ele pode ser associado também com a metformina. Eu não coloquei aqui as associações, mas eu vou citar. Nas associações, ele é comercializado com o nome de Xigdu, para vocês ficarem sabendo. O Xigdu você tem na dose de 5 para 1.000, que é 5 da dapaglifosina e 1.000 da metformina, ou de 10 para 1.000. Então, 10 miligramas da dapaglifosina e 1.000 da metformina. E entrou também no mercado a dapaglifosina associada com a sitagliptina.
Tem também a empaglifosina, que, assim, no SUS a gente tem acesso ao Forxiga de 10 miligramas. O de 5 miligramas, normalmente, a gente usa para... só por metformina, entendeu? Oi? O de 5 é só por metformina, não tem 5 isolado. Não, o de 5 isolado a gente não tem. O de 5 isolado, perdão, a gente só tem realmente com a metformina. A gente tem que fracionar. A empaglifosina, a gente tem o de 10 e o de 25. É a EMPA, né, que a gente tem. Que é o Jardiance. O Jardiance também ele é usado uma vez ao dia. Também, tanto de 10 miligramas como de 25. O de 10 miligramas ele é usado para insuficiência renal. A dose plena é de 25 miligramas. Tem a canaglifosina, que é de 100 a 300 miligramas, que é o Invocana, de uma vez ao dia. E a dapaglifosina, né, que eu já citei, que é de 10 miligramas, ele é encontrado no alto custo. É o só que a gente tem acesso, né? Vou falar só um pouquinho dos estudos que a gente tem do risco cardiovascular, e depois a Karen vai falar um pouquinho do resto. Então, foram feitos diversos estudos para fazer a avaliação do risco cardiovascular, baseando principalmente nesse fator, porque quando você estuda atualmente uma medicação que estava a ser liberada no mercado, por causa de vários problemas que se tiveram com medicações anteriores, o risco maior para avaliação de medicamentos antidiabéticos com relação à parte cardiovascular ficou muito importante. Então, foi assim, muito focado o risco cardiovascular com o uso dos antidiabetogênicos. Então, foram feitos vários estudos, esses são os estudos principais, que é o EMPA-REG, o CANVAS, o DECLARE, o DAPA-HF e o Imperial Reducer. Depois, eu deixei no último slide, tem assim um estudo, que é um artigo da onde eu peguei, tem na verdade 2, mas nesse tem um estudo grande, que foi um estudo resumido, onde vocês podem encontrar todos os artigos. Então, o que eles mostraram? Eles mostraram uma diminuição da internação, foram estudos longos, e eles mostraram uma diminuição da internação por insuficiência cardíaca no uso dessas medicações, tanto da DAPA como da empaglifosina, em praticamente 30% dos casos, que é uma porcentagem que é bem razoável, né? Depois o pessoal da cardio as cardiologistas vão comentar, mas eu acho que, assim, é bem razoável, né? O benefício cardiovascular em desfecho primário, que é IAM, AVC não fatal, né? A morte cardiovascular também foi... isso em indivíduos com evento cardiovascular primário, todos esses estudos estudaram esses indivíduos e foi neles que eles viram, né, essa diminuição dessa internação e esse benefício cardiovascular. E o DECLARE, ele mostrou também uma redução desse risco dos desfechos compostos, né, tanto de morte cardiovascular e também pela hospitalização por insuficiência cardíaca. E tem ainda um estudo que foi feito, um braço, né, desse estudo que foi feito, que mostrou uma redução da fibrilação atrial. Mas como foi só um braço, esse é um estudo um pouquinho mais recente, então ele precisa ser visto com um pouquinho mais de atenção. Foi um estudo da DAPA. E o SCORED, que foi da sotaglifosina, que é uma medicação que a gente não tem no Brasil, é uma medicação da Europa, terminou agora, foram estudados indivíduos com insuficiência cardíaca descompensada e doença renal crônica, e também mostrou grandes benefícios, mas esse a gente não tem aqui. E tem estudos que esses são estudos que foram feitos comparativos, né, com pacientes normais e pacientes
pacientes, isso foram estudos duplos cegos, foram estudos mesmos. Agora, pegaram-se também indivíduos que foram avaliados e já estavam internados, e foram feitos também estudos que são chamados estudos em vida real. Esses estudos em vida real, você avalia os pacientes que foram internados, os pacientes que foram a óbito, e aí você compara, quantos pacientes foram a óbitos, quantos pacientes foram internados, o que eles estavam tomando, o que aconteceu com esses indivíduos. Então, foram feitos vários dessas avaliações, vários desses estudos, são estudos europeus, estudos americanos, como o CVD, REAL 1, 2, 3, o TIM, o ISEL e o INPRISE, e o que eles mostraram foi uma redução das admissões hospitalares e uma preservação da função renal. Isso mostra que você não tem só os pacientes que foram escolhidos para os estudos, né? Isso mostra que os pacientes que você não escolheu, pacientes aleatórios, né? Pacientes que você usa a medicação, que são pacientes que têm várias outras complicações associadas, estes também são os nossos pacientes, né? Os pacientes do nosso consultório que a gente usa, esses também respondem, né, com a melhora clínica, né? Então, a medicação, ela também funciona na vida real, então, isso realmente está acontecendo, né? E eu acho que quem já está usando a medicação há algum tempo, né, já faz alguns anos, pode dizer que realmente é uma medicação que funciona, né? A gente que também não tem nada a ver com o laboratório, né? Realmente é uma medicação que tem mostrado uma melhora muito grande, né, nesses indivíduos, né, uma melhora clínica muito importante e uma melhora na função realmente do diabetes, nas glicemias, uma melhora glicêmica que é admirável. Então, realmente é uma medicação que dá muito entusiasmo. Agora eu vou parar de falar um pouquinho, né? Vou deixar a Karen falar um pouquinho. Eu vou falar sobre o risco renal da DAPA, né? Então, os dois maiores estudos que foram feitos com a DAPA e vendo a doença renal crônica, foi o Credence e o DAPA-CKD, o mais novo. E está tendo também um com EMPA-KID, com EMPA também, que é da empaglifosina. O Credence ele foi feito com a canaglifosina e a DAPA, né, CK com a dapaglifosina. Esses dois estudos envolveram um grande número de pacientes, em torno de 4.000, e o Credence, ele só viu pacientes com diabetes e doença renal crônica. E ele teve uma redução de 30% do desfecho composto cardiorrenal da doença renal em estágio terminal. Ele foi feito com pacientes com clearance até 30 e teve uma redução na piora, né, do desfecho renal. E a DAPA, ele foi feito em pacientes com diabetes e sem diabetes, só com doença renal crônica por outras causas. Então, metade foi feito com pacientes com diabetes e a outra metade pacientes que não tinham diabetes, e as doenças que eles pegaram foi a hipertensiva, a doença renal hipertensiva, a isquêmica, e a GESF também, a doença glomerulonefrite crônica, principalmente por IgA, tá? E eles viram também que teve uma redução no composto, no desfecho, né, no desfecho composto cardiorrenal de 44%. Então, mostrando que esses medicamentos aí, eles vêm mesmo para postergar a falência renal, né? Então, são medicamentos muito promissores também na renoproteção, tá? Aqui é uma tabelinha que mostra
como que é feito o tratamento, acho que esse foi da SBD, Renê? Da SBD, que mostra como que eles realizam, né, o escalonamento dos medicamentos. Então, num paciente diabético sem complicação cardiovascular ou renal, se ele tiver abaixo de 7,5, eles entram com metformina. Na prática clínica, gente, uma hemoglobina já 7,5, por aí, a gente costuma já entrar pelo menos com 2 medicamentos, tá? A gente não vai só entrar com metformina. E é claro, sempre, antes de tudo, modificação de estilo de vida e atividade física, né? Isso daí é fundamental, tem que falar toda hora, porque eles não fazem, tá? É uma coisa que é fundamental, toda consulta tá falando. Atividade física, mudança de estilo de vida, porque não faz, e faz muita diferença. Então, pela tabela da SBD, se você tiver uma hemoglobina glicada menor de 7,5, você entra com a metformina. Daí, no tratamento, você, depois de 3 meses, se ele mantiver ou tiver 7,69, você já entra com uma metformina e um antidiabético, que aí já pode ser a dapaglifosina. Ou, quando não tem, né? No nosso caso, a dapaglifosina, ela só é dada pela prefeitura, Estado, né? Pelo Estado, com pacientes acima de 65 anos, a gente tem que lembrar isso. Então, abaixo de 65 anos, o paciente não tem direito, né? Então, muitas vezes, esse antidiabético oral que a gente entra, vai ser o hipoglicemiante, a glicazida, né? Porque eles são medicamentos caros, né? Mas a gente podia comentar um pouco da vida ideal. Isso. No consultório, o que a gente faz? Tá? Com a metformina, daí dependendo muito do perfil do paciente, você vai entrar com outro antidiabético. Geralmente, ou inibidor do SGLT2, ou inibidor do DPP4, ou até o agonista de GLP-1. Depende do perfil de cada paciente, né? Se é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que já tem uma microalbuminúria, você pensa principalmente no inibidor do SGLT2 ou no agonista do GLP-1, que também reduziu o MACE, tá? Daí, se tiver acima de 9, você já entra com a metformina com antidiabético oral e mais um terceiro, porque só 2 você sabe que não vai segurar. E acima de 9 eles falam para já insulinizar. Mas isso, gente, é um guideline, né? Na vida real, vai muito de como o paciente está, da conversa. Às vezes, algum paciente acima de 9, você não precisa insulinizar, ele está fazendo tudo errado. Você conversa com ele, inicia uma droga boa, o inibidor de SGLT2, um agonista de GLP-1. Às vezes, só com isso ele vai melhorar e não vai precisar já entrar com a insulina. Agora, aqueles com hemoglobina de 11, 12, daí você tem que insulinizar, até por causa da glicotoxicidade, né? Para melhorar essa glicotoxicidade, para depois poder tentar retirar a insulina aos poucos e ficar só com os antidiabéticos, tá? Quando você vai considerar o uso da dapaglifosina, né, como uma segunda droga em associação com a metformina para melhora do controle do sangue, tudo aquilo que a gente falou, independente da hemoglobina, ou por apresentar a doença renal crônica ou insuficiência cardíaca ou risco de cardiovascular, que é a idade maior de 55 com estenose coronária, carótida ou de extremidades inferiores, ou hipertrofia ventricular esquerda. Então, hoje em dia, a DAPA também está sendo usada sem você ter diabetes. Já na insuficiência cardíaca, na doença renal crônica, ela já está liberada para ser usada. Então, se você tem isso junto com diabetes, é uma droga que você sempre vai pensar em entrar com ela. Não tem nem o que pensar, né? Só se o paciente não tiver condições, mas é um medicamento muito usado. Ela quase não dá risco, ela quase, assim, nunca vi hipoglicemia. Se eu vi um ou dois pacientes, foi muito pouco, mas às vezes era até por causa dos outros medicamentos que estava usando, né? E ela diminui o peso, ela não ganha peso, tá? E outra indicação é paciente com ou sem a doença cardiovascular aterosclírotica estabelecida com fração de ejeção,
com ou sem diabetes, com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, com fração de ejeção menor que 45, tá? Ela, esqueci de falar, o DAPA-CK, ele foi realizado com pacientes com taxa de filtração glomerular com 25 miligramas, tá? Então, ele ainda não está liberado, mas já tem um estudo da DAPA com 25, tá? Quais são os efeitos adversos? Maior propensão à infecção de trato geniturinário, né? Candidíase e infecção urinária, tá? Infecção urinária, se tiver muito, tem que suspender. Cetoacidose euglicêmica em diabetes tipo 1. Ele já foi aprovado no diabéticos tipo 1 na Europa, mas com cautela e só com sobrepeso, acima de 27, tá? Mas só lá na Europa. Nos outros lugares, nos Estados Unidos, aqui ela ainda não foi aprovada para diabético tipo 1 por causa da cetoacidose, tá? Mas o risco é muito baixo, é 0,1 a 0,3. Tem que ter cautela também com os indivíduos com alto risco de úlcera em membros inferiores, mas isso foi visto só com a ganaglifosina, tá? Com a DAP, com a empaglifosina, não teve risco de amputação. E, não, por enquanto, não está ainda aprovado para usar na insuficiência terminal com a taxa de filtração glomerular menor que 30. E na retinopatia proliferativa também. Isso daqui é alguns quadrinhos que também foi tirado da SBD, né? Que também foi tirado da SBD sobre... do uso um pouquinho do uso das medicações e das associações, que eu achei bem legal. Tá, então a gente só vai citar isso daí, depois acho que vocês pegam, porque é o nível de classe, nível B, qual que é a classe que é indicado, né, o uso. Então, em adultos não gestantes, na gestante a gente não usa com DM2, sem doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, inibidores do SGLT2 devem ser considerados para redução de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. É uma classe 2A, nível B. Em adultos não gestantes, com diagnóstico recente de DM2, sem doença renal também, o inibidor do SGLT2 com benefício renal comprovado deve ser considerado para proteção da perda de função renal, também nível B. Em adultos com diabetes e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, é recomendado o uso do inibidor ou do agonista do receptor de GLP-1 com benefício cardiovascular comprovado associado à metformina, independente dos níveis da hemoglobina glicada para reduzir eventos cardiovasculares. Em adultos com DM2 e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, deve ser considerado o emprego de EMPA ou da LIRA, que é o inibidor de SGLT2 e o agonista do GLP-1, por estar associado à redução de MACE, nível B também. Em adultos com DM e doença cardiovascular estabelecida, com hemoglobina glicada acima do alvo, apesar da terapia tripla, né? É recomendado o uso da terapia quádrupla com metformina, inibidor de SGLT2, agonista de receptor GLP-1 e outro antidiabético oral, ou insulina, para melhor controle glicêmico. Isso daqui, gente, é utópico, porque para a pessoa ter todo esse dinheiro, vou falar para você, é um ou outro, tá, que vai usar. Eu tenho um paciente que usa tudo isso aqui, porque, assim, é muito dinheiro, né, é uma coisa meio fora da realidade. O agonista do receptor de GLP-1 é em torno ali, se você for por a lira em 1,2, que já é a dose para DM, em torno de um 380. Mais uma DAPA, que é um 140. Já viu, né? Só é R$500 por mês, no mínimo, tá? Agora é com você, Sheila. É só uma observação sobre a questão de pacientes com infecção urinária de repetição. Uma dúvida que eu tenho, assim, em relação se é contraindicado, o paciente tem cálculo. Eu acredito que, nunca li sobre isso, mas eu acredito que seja, né, um paciente com cálculo gradiforme, essas coisas. Vocês já viram alguma coisa? Não. Seria só que, assim, como tem maior propensão a ter infecção de urina, tem que tomar cuidado, né, porque ele pode aumentar mesmo a
a porcentagem tem infecção de urina, e o cálculo coraliforme acho que dá muita infecção de urina já, né? Isso que é o problema, são caras que já tomam até antibiótico, né? Profilático. Mas a litia resinal, ela não é contraindicação, tá? Se for leve, né? Às vezes se for leve, provavelmente. Tem um artigo, tem até um artigo que saiu agora, é mais ou menos recente. Ele mostra até o uso, se não me engano, é da dapaglifosina, para até nesses indivíduos que têm nefrolitíase como um potencial benefício. Então, interessante. É interessante, porque ele faz até... É como usar um diurético, né? Ele faz uma diurese osmótica, parece que esses indivíduos até melhoram. Eu também achei que era o contrário, mas não. Parece que você tem até um potencial benefício. Então, a nefrolitíase em si, ela não é uma contraindicação. O que você deve ter cuidado nesses pacientes com infecção urinária de repetição assim, realmente, esses pacientes vão ter um risco aumentado. Porém, se você tratar bem e esses indivíduos melhorarem por exemplo, se você está falando de um paciente diabético descompensado, uma mulher, que é o risco maior, uma mulher diabética descompensada, que tem mito de repetição. Você controla melhor as glicemias dela, você trata ela com antibiótico terapia durante um tempo maior, ela vai melhorando e essas infecções elas vão diminuindo. Realmente, tive um ou outro caso que eu fui obrigada a tirar a dapaglifosina ou a empaglifosina desses pacientes, mas foram poucas, porque não é uma coisa tão frequente. Até achei que eu ia retirar mais, principalmente das idosas. Isso não aconteceu. Interessante. Existe até uma discussão, porque essas pacientes, essas mulheres, elas também têm mais candidíase. Agora, se elas tiverem mais candidíase, você trata inicialmente, a discussão é o seguinte: a conduta você trata um pouquinho mais com fluconazol, essas mulheres durante um tempinho, até os pacientes que têm também mais uretrite, né, por candidíase, você trata um tempinho com fluconazol. Passado um período que você melhora a glicemia desses pacientes, eles deixam de ter. Porque vai ter menos glicosúria, né? Vai ter menos glicosúria, vai ter menos candidíase. E você tem um efeito benéfico do medicamento a longo prazo. O que você não pode esquecer de avisar o paciente é que ele tem que tomar muito líquido para evitar esse excesso, né? Essa sensação de maior irritabilidade da uretra. E você tem que avisar o paciente homem que ele vai ter uma sensação de vermelhidão na ponta do pênis, quando ele inicia, né? Uma boa higienização também. Uma boa higienização tem que falar. E você não vai suspender o medicamento de muitos pacientes, não. A gente achou que iria, mas não. Eu suspendo super pouco. É que não aguenta, assim, tem muita candidíase, mas tem porque já tinha propensão, são pacientes descompensado, né? Às vezes você até reintroduz depois e a coisa anda bem. Então, legal. Beleza. Você pode introduzir fluconazol durante um período de tempo e o paciente melhora. Isso a gente discute muito, é muito discutido nos simpósios e nos congressos, porque acontece muito com o paciente diabético. Então, a gente é uma medicação muito benéfica para a gente deixar de usar por causa desse efeito colateral. Beleza. Então, vou passar para a Sheila. Agora, tem o problema da perda de peso em pacientes que já são um pouco mais magros. Porque, assim, isso é uma medicação que você, às vezes, tem que usar num indivíduo que tem cardiopatia, que tem uma certa nefropatia, e não é um paciente tão obeso. Ou é um paciente mais idoso, e ele tem um peso, ele tem um pouquinho de sobrepeso, mas não é tão obeso e ele perde muito peso. Você tem que orientar muito bem esse paciente, porque às vezes ele não quer perder tanto peso. E é sempre aquela regra, né? Às vezes o paciente que não quer perder muito peso, perde peso demais. Então você tem que, às vezes, dar uma recuperada, por incrível que pareça, né, no peso deste indivíduo. Então você mantém a droga, a medicação, e dá um suplemento para esse indivíduo recuperar um pouco a musculatura, né? Às vezes ele perde um pouquinho. Beleza. Então, vamos passar para a Sheila. Beleza. Tudo bem, meninas? Vamos lá. Eu vi aqui que vocês colocaram esse resuminho, que é o que a Sociedade Brasileira de Diabetes, né,
recomenda para prescrição, né? Que eu vou retomar aqui rapidamente, só para dar o link com a minha apresentação. Então, paciente com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, né? Está indicada a terapia dupla com metformina, mais o inibidor da SGLT2, que é a DAPA, ou o agonista do receptor GLP-1, né? Que aí você citou a liraglutida, né? E aí, se ainda mantiver a glicada aí acima de 7 ou de 6,5, a depender aí da meta para esse paciente, associar a terapia tripla, que é aquela de R$500, metformina com o agonista do GLP-1 e o inibidor do SGLT2. E se ainda mantiver acima da meta, terapia quádrupla, que a gente pode associar aí o inibidor DPP-4 ou a insulina, né? Bom, aqui as referências que a Renê comentou, né, e a Karen comentaram aí na apresentação dela, tá? Depois eu passo para vocês. Eu tinha programado uma apresentação um pouco extensa para o tempo, então eu vou ser mais breve, tá bom? A ideia aqui, justamente, né, é discutir essa questão do benefício cardiovascular. E, na verdade, isso é uma coisa que ainda está sendo estudada e ainda há bastante campo para a gente, de perguntas sem respostas, tá? É muito recente essa incorporação, né, da recomendação, aconteceu a primeira recomendação do inibidor do SGLT2 para quem tem diabetes e doença cardiovascular estabelecida, né? E, recentemente, essa incorporação para pacientes não diabéticos e insuficiência cardíaca, né? Com benefício comprovado, né, em redução de morte cardiovascular, né? Da ordem aí de 25% de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca e de 31% nas hospitalizações por insuficiência cardíaca. E aí, o que eu queria trazer? Tem um artigo de revisão muito interessante, justamente que ele discute a questão do benefício cardiovascular para o paciente diabético, né? Lá no começo, que nem a Renê comentou, né? Houve uma preocupação muito grande com a segurança cardiovascular dos antidiabéticos orais, né? E aí, hoje em dia, a gente tem estudado tanto a segurança quanto o benefício cardiovascular com esses desfechos cardiovasculares aí combinados. E aí, a questão da cardiopatia do diabético, ela é complexa, né? E aí, eu gostei desse artigo de revisão, porque ele traz em termos bem claros, principalmente para os não especialistas, né? Os não cardiologistas, para falar a respeito dos aspectos cardíacos do diabético, né? Você tem aquelas intervenções que vão agir nos encanamentos, né? Nas coronárias, né? E aí, esses eventos a gente enxerga nesse MACE, né? Que é o Major Adverse Cardiovascular Events, né? Que são os eventos combinados de infarto não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular, né? Quando a gente vai ler lá nos resultados, né, dessas medicações aplicadas para os pacientes diabéticos, tem estudo, assim, o que é consenso em todos os estudos, assim, isoladamente, né? Todos eles reduziram as internações por insuficiência cardíaca, mas alguns tiveram resultado neutro com relação aos MACE, né? Então, não mexeu significativamente com infarto e AVC. Mas os dois, né, se você for olhar o desfecho de morte cardiovascular, ele teve benefício todos os estudos, né? Porque, na verdade, o mecanismo envolvido nos eventos, né, ele tem a ver com a aterosclerose. E o que a gente vê até o momento é que o efeito do inibidor da SGLT2, ele não é tão forte na aterosclerose, né, em redução dos fatores que levam aos eventos, né, de instabilizar a placa, de causar infarto e AVC. Mas ele tem um efeito significativo na bomba, no miocárdio, né? E que esse é um mecanismo que também a gente estuda, né? E que, na verdade, ainda não está muito bem esclarecido. A gente tem diversas hipóteses para essa disfunção, né?
cardíaca associada ao diabetes, né? E que a gente primeiro investiga a doença coronariana, aí a gente vai lá, vê o paciente diabético evoluindo com perda da fração de ejeção, redução da fração de ejeção. O que você vai fazer? Cateterismo. Não tem obstrução coronariana significativa, então é uma doença de miocárdio. E aí, os mecanismos envolvidos nessa doença têm a ver com hipertrofia, com fibrose, formação de cicatriz, né, o miocárdio mais duro, né? E aí, assim, o que fazer com esse miocárdio? É possível, né, que o inibidor da SGLT2, ele tenha, na verdade, um efeito nesse mecanismo de cardiopatia diabética, né? E aí, assim, entra dentro desse rol aí de medicações, né, que se estendeu para pacientes não diabéticos, né? Então, a gente usa IECA-BRA, beta-bloqueador, espironolactona, e aí entra aí até como a quarta medicação, né, o quadripé, né, da terapia quádrupla para insuficiência cardíaca, e aí nas diretrizes atuais. E, claro, junto com isso, o controle da obesidade, perda de peso e a resistência à insulina, né? E com relação a qual que seria, quer dizer que por ele não reduzir a morte, quer dizer que ele não é tão bom para o coração? Pelo contrário, na verdade, a gente enxerga um preditor precoce de morte. Ao a gente enxergar a redução das internações por insuficiência cardíaca, na verdade, a gente está enxergando os pacientes que internariam e teriam uma morte precoce, que, na verdade, vai ser evitada essa internação, inclusive reduzindo morte aí mais tardiamente, tá? E aí também um comentário aqui só, um resuminho, né, de todos os estudos que foram feitos com diabéticos, né? Então, o EMPA-REG, o CANVAS, o DECLARE e esse VERTS, né, que na verdade essa medicação ainda não está disponível aqui no Brasil, são essas três, né? E que na verdade, assim, o agorista do GLP-1, ele, se por um lado, né, os inibidores do SGLT2 reduziram a insuficiência cardíaca, o inibidor do GLP-1 conseguiu atuar nos fatores que causam os eventos, nos fatores de doença aterosclerótica, né? E aí a gente vê que o ideal dos mundos talvez seja associar essas duas medicações para atuar nessas duas frentes, né, da doença cardíaca do diabético, tanto dos encanamentos e o da bomba. Tá? Eu tinha trazido aqui alguns quadrinhos que depois, quem quiser verificar, esse é o estudo do DECLARE Time, tá? Da dapaglifosina, que a gente enxerga aqui, né, a morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca, aqui o desfecho combinado aí do benefício da ordem aí de 17%, né, de redução de risco, né, e os outros que aí desfecho renal, né, que a gente viu também, que é um desfecho importante, que essas medicações têm benefício, né, e inclusive o desfecho renal, às vezes ele precede o desfecho de internação por insuficiência cardíaca, então também é uma coisa que a gente tem olhado com muito cuidado, tá? E aí aqui, a eficácia, né, do tratamento também com a dapaglifosina, tá? Desfecho combinado de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, também da ordem de 17%, desfecho combinado. E aqui o desfecho renal, né, que a gente combinou, né, que foi comentado, né, na verdade, o desfecho cardiorrenal, né. Esse daqui é uma meta-análise do Lancet, que ele juntou os 3 principais estudos, né, que foram feitos com o inibidor do SGLT2, 34 mil pacientes, e em conjunto, ele teve redução de 23% nas internações por insuficiência cardíaca, redução de 11% em MACE, né, e redução em 45% de perda da função renal, tá? Então, e lembrando que essa perda da função renal, ele está fortemente associada com a hospitalização por insuficiência cardíaca e a progressão para insuficiência cardíaca, tá? Um outro comentário aqui também, fica essa referência aí interessante, tá, do Verma, para explicar a diferença dos estudos, né? Porque teve estudo que o MACE foi significativo, teve resultado significativo e outros não, né? Ele tem a ver um pouco
com a seleção dos pacientes, né? Então, os estudos que incluíram pacientes com doença estabelecida, paciente em prevenção secundária, conseguiu enxergar melhor o benefício em MACE, né? Os estudos que incluíram pacientes com doença estabelecida, prevenção secundária, mais pacientes em prevenção primária e alto risco cardiovascular, não enxergaram o benefício em MACE, não que não tenha, mas não enxergou esse benefício, mas ficou claro que também tem a proteção renal e a proteção contra a internação por insuficiência cardíaca, tá? E aí uma outra pergunta que pode surgir, né? Existe diferença, né, em saber que tipo de insuficiência cardíaca, né, se é a fração de ejeção reduzida ou não, né? Claro, é importante saber, a gente faz isso na investigação complementar, mas a partir do momento que o paciente já desenvolveu sintomas de insuficiência cardíaca, independente dele ter redução da fração de ejeção, ele já é um paciente de mais alto risco, e ele pode ter benefício de introdução do inibidor do SGLT2. E aí a gente vê que o paciente com fração de ejeção preservada, né, fração de ejeção maior que 50%, e aí com sintomas de insuficiência cardíaca que a gente atribui a uma disfunção diastólica, ele já tem um risco, pelo menos de 2 vezes maior de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, né? Então isso já justifica a gente introduzir medidas de mais alto risco para esses pacientes, tá? E também, para quem tem fração de ejeção reduzida, a gente vai fazer outras investigações, e aí principalmente no sentido de excluir doença coronariana e passível de revascularização, tá? A gente comentou também, acho que é só para fechar, como que o inibidor da SGLT2 reduz as hospitalizações por insuficiência cardíaca. Então, ele melhora o controle glicêmico, reduz o peso, promove uma melhora da hemodinâmica do paciente, com natriurese, diurese, redução da pressão arterial e redução da rigidez arterial, né? Ainda que a redução dessas variáveis isoladamente seja modesta, né, existe ainda outros fatores que a gente desconhece até o momento e que estão em estudo, né, envolvidos nesse mecanismo do benefício cardiovascular, né, e também o benefício renal, que ele está diretamente ligado à progressão para a insuficiência cardíaca. Acho que é isso. Acho que eu vou passar aqui para o final. E aí depois vocês veem aqui a apresentação. Eu queria abrir para perguntas. Ô, Sheila, era legal falar, não sei se todo mundo sabe, né, para que ele está sendo indicado pelo Estado, né, que é pacientes acima de 65 anos, já com doença cardiovascular, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tem um diagnóstico de doença cardiovascular, se não tiver, eles não liberam o medicamento, né? Karen, assim, na verdade, a gente ainda não teve experiência do retorno desses pacientes com a medicação retirada. Então, assim, eu tenho vários que voltaram para a gente fazer relatório de novo e foram de novo. Então, assim, a rigor, se você vai fazer um ecocardiograma de paciente diabético com mais de 10 anos, ele vai ter pelo menos hipertrofia e disfunção diastólica, né? Então, assim, eles aceitarem, né? Não sei também se eles vão aceitar, entendeu? Você não ter um eco, isso que vai ser um fator complicado. O protocolo, ele não pede ecocard para a DAPA. Não pede. Ele pede que tem que ter uma doença cardiovascular, né? Estabelecida. É isso que eu entendi. Eu não estou mandando estágio. Eu entendo, assim, sintomas de insuficiência cardíaca, né, isso entra, então você pode descrever insuficiência cardíaca, classe funcional 2 ou 3, né, paciente com hipertensão com 3, 4 classes de drogas e sobrecarga no eletro, então, assim, e a hipertrofia, né, eu acho que não precisa ter disfunção sistólica. Não, isso eu estou falando para eles enviarem, né, porque se mandar um vozinho que não tem nada de parte cardiovascular, não vai. Isso eu não tenho experiência. Tem doença renal crônica, ainda não é, só para cardiovascular junto. Entendi, beleza. Né? Eu acho que seria, na verdade, um cálculo de score de Franger, de moderado risco, alto risco. Sim, já bastaria.
Então, mas na verdade, assim, a rigor, né, você até pode usar o Framingham, né, mas a avaliação de risco do paciente diabético com Framingham, ele é uma adaptação, né? Porque o paciente diabético já é de alto risco, né? Exato, exatamente. Ele já fica num risco mais, alguns intermediário, outro alto, né? Depende do diabetes. Acho que o mais sensível para nós, e inclusive para quem atende na atenção básica, é ficar atento com sintomas de insuficiência cardíaca. E uma coisa que a gente tem estimulado eles a fazerem teste de caminhada, não sei, via NASF, para fazer uma avaliação funcional, assim, um pouquinho melhor desses pacientes, porque às vezes eles são tão limitados, né? Enfim, e aí a gente acaba perdendo esse diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Achando que não tem sintoma, não tem queixa, toca o barco, né? E na verdade você vai descobrir quando ele internou por insuficiência cardíaca, teve uma FA de alta resposta, entendeu? Uhum. É mais traquear mesmo, né? Isso. Quando que eles podem. Eu coloquei aí no chat o protocolo, professor. Ah, legal, isso. Ah, legal aqui, beleza. Uma coisa que eu queria colocar aqui umas perguntas, né? Eu vi ali no seu caso, acho que era no caso 1, né? Que você o paciente chegou super descompensado, né? Você insulinizou, e aí eu não lembro se você chegou a tirar a sulfonilureia ou manteve, acho que foi retirada a sulfonilureia, não lembro, e aí você reintroduziu e retirou a insulina. A minha dúvida é assim, você usa peptídeo C para fazer essa avaliação? Ou a gente pode fazer empiricamente e, tipo, melhorou a glicemia, não está com tanta insulina, possivelmente ele tem aí alguma produção razoável de insulina. Sim, quando eu faço a insulinização plena, então o paciente já está com a insulina MPH e a regular 3 vezes ao dia, você tira a sulfonilureia. Eu mantive a metformina. Desculpa, eu esqueci de deixar, né, sumiu do slide. Minha filha me ajudou, ela acabou tirando. Eu mantive a metformina e acabou ficando só com a insulinização plena. Conforme ela foi melhorando do quadro, eu fui suspendendo a insulina, eu mantive a insulina só da noite, e aí eu pude entrar com hipoglicemia antioral, porque ela tirou aquele efeito glicotóxico da glicemia, né? O receptor de insulina, ele volta a funcionar de uma forma adequada. E ela é uma paciente que provavelmente ele não tinha, né? Uma função adequada a receber, né? Ela podia produzir um pouco mais de insulina, ela não era uma paciente tão insulinopênica assim. Olha, como a gente tem uma certa, a gente não tem, assim, muito peptídeo C para a gente poder usar à vontade, né? A gente acaba reservando para alguns determinados casos. Eu fiz um teste, como ela respondeu bem, eu acabei tentando, né? Ela respondeu bem a glicazida, começou a baixar a hemoglobina glicada, o máximo que aconteceu, voltar para a insulina. Tá. Uma outra dúvida, que eu atendi ontem até. Um paciente que chega, ele está insulinizado, mas ele está com péssimo controle glicêmico, tipo, está prescrito 3 doses de insulina, mas assim, uso irregular, mas assim, pelo menos 2 ele toma, glicada em torno de 10,5 de glicada. É seguro você prescrever DAPA nesse momento, ou você esperaria melhorar o controle glicêmico? Manda bala. Ótimo. DAPA agora, imediatamente. Tá. Agora, sim, DAPA e neve, né? Tem que fazer não tem isso, porque só a DAPA também ela não faz milagre, coitadinha dela. Beleza. Não, a minha dúvida era justamente com essa questão da cetoacidose, né? Então, assim, a gente... Nós é em DM1, Sheila. Tá, não, mas assim, nas situações essa coisa meio assim, você não sabe se ele tá com falência do pâncreas ou não, se tá funcionando ou não tem problema. Claro, é um clássico, não é para falência pancreática. A cetoacidose, assim, agora nessa época de pandemia também, ficou-se com muito medo desses pacientes que usavam o SLT2 e internavam pelo Covid. E, assim,
fazem uma infecção grave, uma infecção associada, se esses pacientes iam evoluir também para uma cetoacidose no hospital. Isso não aconteceu muito. Então, assim, é uma medicação até que esses pacientes até provavelmente tiveram uma certa recuperação até um pouquinho mais rápida. Existem até alguns estudos mostrando que talvez essa seja uma medicação favorável, né, a melhor até de alguns quadros, né, do COVID em relação a outras medicações antidiabetogênicas. Então, provavelmente essa cetoacidose ela só está associada com o diabético tipo 1, porque ela faz uma cetoacidose euglicêmica. O paciente não percebe que ele está em cetoacidose. Então, assim, é um perfil um pouco diferente de indivíduo. Para o diabético tipo 2, a não ser que ele tenha uma infecção gravíssima, né, uma coisa assim... uma sepsis. É difícil o diabético 2 em cetoacidose, você quase não vê, é muito difícil. Agora, o DM1, realmente, quando tem o que é lá na Europa, quando eles usam, né, que eles falam esse controle, é assim, infecção tem que tirar, se vai fazer uma cirurgia tem que tirar, entendeu? Porque o DM1, qualquer coisa que cetoacidose, né? Parou, tomou insulina errada, comeu muito errado, já... Eu vou te falar da minha experiência. Quando essa medicação veio para o Brasil, a gente não sabia. Então, ela acabou sendo usada para o diabético tipo 1, que beleza, né? Então, porque melhorava muito o peso. A gente usou mesmo. E a nossa surpresa é que, de repente, os pacientes começavam a ser internados em cetoacidose. Foi uma tristeza, né? Porque eles emagreciam muito, diminuía muito a necessidade de insulina. Eu tive 2 casos de cetoacidose com diabético tipo 1. E ninguém queria tirar a droga, né? Quem diria que eles não quiseram tirar, não queriam parar de usar a medicação de jeito nenhum. Mas não pode, é uma ainda medicação não é aprovado. Proibitiva. E o IGLP-1 também, você não pode usar em diabético tipo 1. Então, são medicamentos proibitivos nesse caso. Beleza. Não dá para você usar. Mas o 2 é uma medicação extremamente segura, né? Você só precisa ficar atento, porque conforme você vai usando, o paciente que está em associação com outros hipoglicemiantes orais, principalmente insulina, começa a ter hipoglicemia. Hipo. Então, assim, é rápido. Você tem que orientar o paciente que é para ele reduzir as doses de insulina. Você já reduz logo de cara, e esse paciente vai ter uma redução de insulina, e a coisa é progressiva. O caso que eu te falei foi um exemplo, é que eu não achei um outro. E foi assim, foi galopante. O paciente estava, e esse é um cardiopata também, ele sofreu uma insuficiência coronariana, ele é até mais jovem, né, tem cerca de 65 anos, era obeso também, uns 90 quilos. Relativamente jovem, né? Relativamente jovem. Aí ele é relativamente jovem, tinha um infarto há cerca de 10 anos, estava estável, ele tratou só com stent. Aí eu entrei com DAPA para ele, usava altas doses de insulina também, não como essa paciente, um pouquinho menos. Mas ele usava também acho que 2 vezes ao dia, esse paciente, com metformina, ficava obeso. Entrei com uma dapaglifosina para ele, mesma história. Em 2 anos, está sem insulina. Ele diminuiu mais de 10 quilos, faz caminhada e mudou a vida dele, porque ele ficou super animado, né? Então, isso é um estímulo para a mudança de vida, porque em 6 meses ele já estava sem praticamente quase 80% da insulina dele, ele usava betaine como hipoglicemiante, já estava praticamente sem 8 quilos, então a vida dele já tinha mudado, em 2 anos já estava sem insulina. E isso daqui não assim, a quase que rotina. E antes de introduzir insulina para um paciente, normalmente a gente entra com os pacientes que vão evoluindo mal, a gente acaba entrando com DAPA, EPA, nossa, praticamente não entra com insulina mais. Esse primeiro caso da Renê, era uma senhora, né? Pelo cálculo, acho que tinha uns 76, por aí. Imagina. E ela chegou a hemoglobina glicada de 7,6, que para idoso tá maravilhoso. É 8, né? A hemoglobina glicada ele pode chegar, então, para ela, ela estava com 11,9. Nossa,
Assim, não é em todos os casos que acontece isso, é que os pacientes da Renê foram bonitinhos. Eu tenho um caso de obeso, ele nem perdeu peso. Ele usava, sem brincadeira, ele usava 90 unidades de insulina 3 vezes ao dia. Caramba, é muita coisa, muita resistência, né? Ele usava, nem eu acreditava que ele aplicava tudo aquilo. Ele jurava que sim. A hemoglobina dele também elevada, não pensa que isso ele jurava que usava. Muito bem, ele estava com 60 e 30, 3 vezes ao dia. Bem obeso, praticamente 100 quilos. Entrei com dapagliflozina. Ele usa 20 unidades de insulina 2 vezes ao dia. Não perdeu peso. Esse não perdeu peso, porque nem todos diminuem o peso. Mas a hemoglobina dele é uma hemoglobina boa, não vou dizer que é uma maravilha, tem 7,5, 8, usa, sabe, 40 unidades. Quer dizer, é outra vida, né? Isso sempre com metformina, né? A associação com metformina. Eu não lembro, acho que ele não usa glicazida, mas eu não consigo lembrar agora desse caso direito. Mas é muito legal quando ele vem. Muito legal, porque assim, ele não é cardiopata, ele compra, mas assim, é uma coisa bem interessante. Muito então, bom. Assim, que valem a pena, sabe? O IGLP-1, eles vêm mudando o cenário do diabetes. É mesmo. Não sei, eu gosto da cardiologia também, mas assim... Com certeza. Só um comentário ainda que a gente falou da infecção, né? Bem no comecinho da pandemia, teve um aviso, né, um warning, com relação ao uso do SGLT2, né, de não introduzir ou quem usar, pensar em suspender por conta do Covid e associação com cetoacidose. Mas que, na verdade, essa atualização que vocês estão me passando, né, de efeito protetor. Então, também já fico mais sossegada também com relação a isso. Família, né? Assim, foi bem no começo, porque assim, no começo da pandemia... Ninguém sabia nada, né? Isso mesmo. Então, eu já fiquei... Eu não suspendi de ninguém. Eu não suspendi de ninguém. Também, né? Beleza. Uma outra questão, né, que a gente... que até tem a ver com os casos, né? Eu recebo, de vez em quando, pacientes aí que estão com 7,5, né? 7,2 e, tipo, passou no clínico e não ajustaram medicação, né? Então, assim, só para ficar claro, né, que tem espaço para a otimização terapêutica desses pacientes com antidiabético oral, seja metformina, seja sulfonilureia, né? Para chegar na meta abaixo de 7, né? Então, a meta é menor que 7, né? Então, tem espaço aí para otimização terapêutica, tá? Claro que o cuidado fica com os idosos, né? Que aí você já citou a meta aí de 8, né? De glicada. Mas, fora isso, o paciente jovem, manda bala. Tem que otimizar aí a terapêutica, insistir na questão da atividade física, que melhora pra caramba, né? Reduz bastante a resistência à insulina, né? E insistir aí nos ajustes terapêuticos, né? Não ficar satisfeito com 7,2, 7,5 de glicada. E a alimentação, viu, Sheila? A alimentação, né? Porque eles vêm aqui pra gente, você come açúcar? Olha o cafezinho. Mas aí vai no cafezinho, vai no suco, aí toma suco de laranja com açúcar. Tá passando, tem que estar continuando com açúcar, né? Conscientizar, não tem jeito. Eu acho que isso é meio no óbvio, parece óbvio pra gente. Às vezes são pequenas coisas, pequenos detalhes que fazem uma diferença imensa. E atividade física possível. Nossa. Então, assim, o possível para o paciente. Então, 15 minutos por dia de caminhada faz uma diferença imensa. Sim. Então, assim, só de 15 minutos é 15 minutos. Então, sempre insistir no mínimo possível, que dá muito certo. Beleza. Bom, acho que o comentário que eu tinha era disso. Quer falar mais alguma coisa, Ana? Querem comentar mais alguma coisa? Acho que é isso. A princípio é isso. Eu só queria reforçar essa questão da otimização terapêutica e agradecer vocês, meninas, pelos esclarecimentos. Foi muito boa a discussão, aprendi bastante.
Esses 2 casos são muito bons, né? Aí, e só lembrar, né, que você tinha colocado no seu slide a redução da glicada de 0,5 a 1%, né? Mas você vê que o benefício ele continua, né? Em um ano é 1%, aí no outro ano mais 1%. Então, assim, saiu de 10 para 7, né? O uso continuado de DAPA, né? E uma medicação super bem tolerada, né? Eu tive uma paciente que suspendeu por disúria também, que não tolerou, mas assim, a maioria tolera bem. E assim, depois não quer largar porque vê que se para de tomar, já começa a piorar o diabetes, né? Aquela situação difícil, às vezes o custo, né, acaba pesando, mas assim, hoje em dia eu acho que já reduziu bastante o custo, né? Você comentou aí de 140 aí, mês, né? Então, eu acho que já dá para a gente estimular o paciente, os que estão fora, né, das indicações do alto custo, aí tentar ampliar o uso para eles. Eu sempre falo, sabe, Sheila? Eu sempre falo, ó, tem essa medicação, é tanto. Porque a gente sabe que é difícil um paciente do SUS, mas às vezes o paciente pode, a gente não sabe, né? Agora, o que eu falo também é o seguinte: não adianta você comprar só um mês. Tem muitos que falam, não, então eu vou comprar. Compra um mês, daí para. Daí não vai ver o benefício, né? É um medicamento de uso contínuo. Então, isso daí tem que deixar bem claro para o paciente, porque também ele acha que um mês já tá bom, e não tá. Então, isso é bom deixar claro. Tudo, a gente, o que é claro, foi o que a gente falou, o que é claro para a gente não é claro para eles. Então, tem que insistir, falar mesmo. Beleza. Bom, acho que é isso, meninas. Então, até a próxima. Apresentação, viu? Adorei. Não tinha visto aquele artigo. Você tinha? Eu adorei. Eu pus até o QR Code porque ele é muito legal. E esse daí, ele é numa publicação para quem é endócrino, né? Então ele está muito assim, didático, muito bonitinho. De obesidade, né? Eu vi isso. Que você pegou, muito legal. É bem legal, vale bem a pena. Para entender, para a gente não ficar com essa pulga atrás da orelha. Nossa, mas como é que reduziu a internação e não reduziu o evento, né? Então ele explica bem isso. Eu achei importante trazer essa discussão para nós. Tá bom? Mesmo esse é o agonista, né? Esse aí. Isso, esse é fantástico, Nossa. Sucesso, beleza. Obrigada, Sheila. Olha, a próxima vez eu queria discutir sobre obesidade. Se vocês quiserem falar, fazer uma discussão sobre obesidade, a gente fica aqui o convite. Se quiserem para o próximo mês, eu queria muito da gente pensar aí o que a gente pode fazer com os obesos, né? Nossos, os seus. Podemos, mas no SUS, vamos, mas no SUS é difícil, é muito limitado o uso do medicamento, né? Limitado. O que a gente tem bom não é disponível. Não, né? É muito triste. Tranquilo. Então tá bom, combinado. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, viu? Tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Como já disse, só sair, só tá aqui.